Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nessa quarta-feira, dia 13, olha, 13 para hoje, 13 de fevereiro de 2019. Então, 13 é um dia, né, que para uns tem algum significado, para uns é de sorte, para outros é de azar. Eu acho que a gente está envolvido aí, está sujeito ao azar e à sorte, mas muito mais à sorte, né? Porque a vida, ela oferece a sorte para as pessoas se souberem aproveitar, né? As oportunidades, as chances. E às vezes as pessoas não aproveitam e entram pelo caminho errado e dá tudo errado. Aí azar. Não, às vezes as pessoas procuram o azar, trilham pelo caminho do azar. Tá? Então as pessoas que querem a sorte têm que ter um comportamento exatamente, né, que vá de encontro a essa sorte, que é o melhor caminho, um caminho reto, limpo, transparente. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que a seleção da Arena está com mais um craque. Estamos aí com um baita, um craque, Tardelli, que é um exímio jogador. Ele é chamado rodado, cascudo, tem 33 anos, vem para o Grêmio Porto Alegrense, depois de idas e vindas, né, muitas discussões a respeito de contrato, de período desse contrato, de salários, essa coisa toda. Em resumo, foi ajustado e ele já desceu em Porto Alegre, já vestiu a camisa do Grêmio e já fez exames no CT Luiz Carvalho. Então, está tudo bem encaminhado. E o Jael parece que então se encaminha para a China, né? É uma oportunidade que ele tem. Ele custou zero praticamente para o Grêmio Porto Alegrense. Vamos dizer zero, em termos de jogador de futebol, de atleta de futebol, que veste a camisa agora, recentemente, está jogando pelo Grêmio, com toda, né, a sua dimensão, o Grêmio. Então, ele pode ir para lá, porque ele teve um comportamento exemplar no Grêmio Porto Alegrense, e essa oportunidade de ele ir para a China, ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganha no Grêmio, é mais do que justa. Até porque o Grêmio está com um elenco muito grande, tem que descalçar algum atleta, e como tem uma oportunidade para ele na China, o momento casou, né? Chega Tardelli, sai Jael. É bom para todo mundo. E o torcedor do Grêmio está assim, eufórico, porque realmente não é para menos, né? Com todas as figuras que estão no elenco do Grêmio, o Grêmio tem uma expectativa para 2019 maravilhosa. Já tem uma taça na prateleira lá. Vamos adiante. Antônio Augusto Maier dos Santos. Pois olha, Tardelli chega e cria uma expectativa enorme aí, José Silva. Eu conversei com um dirigente do Grêmio agora há pouco, antes de vir para cá, e ele me disse que já ligaram para lá para a confecção das camisas, porque a perspectiva com o Tardelli aqui no Grêmio é excelente. Sim. E chega em dia, em forma. Inclusive já deu um piquezinho hoje, então me parece que é um jogador que vem para criar, vamos dizer assim, uma enorme expectativa. E realmente o Grêmio montou uma estrutura condizente para recepcionar um jogador que tem essa trajetória do Tardelli. É um jogador que certamente, com a experiência, com a rodagem que tem, com os títulos que já amealhou ao longo da sua trajetória, ele quer mais. Porque o que acontece com esses jogadores que jogam no exterior por um certo tempo e depois que fazem o denominado pé de meia desejam? Eles desejam retornar para o Brasil e muitas vezes eles pretendem manter a remuneração que auferiam lá fora. Só que isso não é possível aqui no Brasil. Então, esses 3 anos que ficaram acertados e vão formatar o contrato são importantes porque o Tardelli terá aqui uma grande expectativa a cada vez que ele for entrar em campo. Então, eu não tenho dúvida, Silva, que o Grêmio montou um elenco competitivo, um elenco com densidade, tem um líder dentro do vestiário chamado Renato Portaluppi, tem um líder junto à presidência do clube, que é o Romildo Bolzan Júnior, e tem um staff que faz essa interligação vestiário-presidência, que é muito competente. Então, a vinda do Tardelli para o Grêmio é o coroamento, na verdade, de um planejamento estratégico. Aquilo que tu disseste aqui na abertura, no editorial, sobre o azar, sobre, enfim, os caminhos, muitas vezes, José Silva, o azar acontece. Outras vezes, o azar tem outro nome. Ele tem uma referência, uma denominação que as pessoas negligenciam. Então, o que acontece, José Silva? Quem negligencia no planejamento vai penar na execução da tarefa. Então, muitas vezes, esse é o dilema. Se a pessoa não organiza,
não tem trajetória. O que o Grêmio fez? O Grêmio vem com essa tratativa já faz mais de 20 dias com o Tardelli. Ela tomou um rumo mais público nos últimos 8. E ela culminou no fim de semana com as expectativas, porque o Renato tem uma ligação direta com o Tardelli. E é bom para o Grêmio. Então, Silvio, eu tenho a impressão que o Grêmio agora resulta num time muito forte, numa engrenagem muito interessante de futebol e com absoluta certeza é competitivo em qualquer dos torneios que ingressar. Perfeito. Eu quero... Delegado Fernando Soares. Eu quero aqui render as homenagens ao Jael, né? Que apesar de não ter uma técnica muito especial, ele foi importante nesse plantel do Grêmio, né? Foi muito importante porque passou no momento em que o Grêmio precisava, doutor Antônio Augusto, o Grêmio precisava de alguém ali que mostrasse garra, né? E ele, sempre que entrou em campo, ele honrou a camiseta do Grêmio. Eu acho que é uma excelente oportunidade que o Jael recebe, é merecido, vai para o Japão, vai colocar um pouquinho de dinheiro no bolso, né? E Merece. ele sai daqui deixando a torcida do Grêmio muito satisfeita. Porque honrou a camiseta. Deixa uma bela marca. Todo mundo sabia que ele não tinha as técnicas necessárias para, quem sabe, estar ali naquela posição, mas ele entrou, honrou e fez muitos gols importantes. Então, eu deixo aqui a homenagem e os parabéns ao nosso grande jogador lá. Jael do Cruel. Jael o Cruel. Muito bem. É verdade, mas até me penitencio, porque, na verdade, o delegado Fernando menciona um aspecto importante. Eu enfatizei o Tardelli, mas a presença do Jael no Grêmio, além de adquirir já um rumo até meio folclórico, tem os seus louros, porque ele é um jogador abnegado. O Jael, vocês haverão de concordar, o Jael lembra... Ele se doa. Ele se dedica, ele transpira o que ele está fazendo. Salvo o melhor juízo, vocês me corrijam, mas o perfil do Jael, a abnegação e, às vezes, até mesmo digamos assim, a veemência com que ele divide, com que ele lança, ele me lembrou o Gilson Cabeção, grande jogador do Grêmio também, teve uma passagem marcante na história do Grêmio, forte, aquele famoso parrudo, José Silva, que não tinha medo, sabe? Que entrava no barro, entrava no sol, dividia a bola e buscava. Lameiro. Não tinha uma técnica apurada, José Silva. Bom, mas a missão que ele tinha aqui no Grêmio, dentro do contexto, ele cumpriu. Então ele vai realmente para lá, vai amealhar um dinheiro que deve ser bom para ele, mas deixou um espaço aqui. Tal e qual como o Tardelli um dia deixou aqui no Brasil e hoje volta. O Tardelli foi um grande ídolo do Atlético, né? Sim, quando morava lá em Minas, nossa. Campeão pela Libertadores. Ele é um grande jogador, né? Tomara que faça, quer dizer, eu como, né? Sim, a senhora Não vou dizer como galo, que faço mesmo, não, né? Mas assim, que faça o papel dele, Veja né? o Porque que é. às vezes eles saem de um time e vão para outro. Esse é bonito, até os colorados estão aplaudindo a contratação do Grêmio. Também pode não dar certo. Pode. Não, é que hoje eu acho que eu tô sozinha aqui Não, na Percival Tem Pugina. Pugina, O que é que tu me diz, Percival Pugina? Tem uma força. Bom, nossos telespectadores estão vendo, essa bancada gremista aí está faceira que nem lambari de sanga. Né? Então, que negócio. E o pior é que não sem razão. Eu há pouco estava olhando aqui a classificação do campeonato, estava vendo que o Grêmio, em 6 jogos, fez 21 gols e levou 1. O Internacional fez 6 e levou 6. Então, é um quadro realmente preocupante, não em relação ao campeonato em si, porque o campeonato vai ser decidido lá no fim, mas em relação ao desempenho que o Internacional vem tendo. É o que vem pela frente, né? É o que vem pela frente. Isso não é nada alvissareiro. O calendário Neste é longo. momento, jogando E esse Gauchão, que é um campeonato menor, o Internacional está saldo zero de gol. Olha as contratações. E nós, colorados, vemos a dificuldade para levar aquela bola para perto do gol. As contratações que o Internacional fez, eles praticamente não estão utilizando. Né? Então, está muito complicado. Eles estão jogando todas as fichas no Paulo Guerreiro, que agora começa a treinar, se envolver ali no clube, né, e no elenco, sem poder jogar, evidentemente. E temos um Grenal na Arena. Muito grande a diferença. E temos um Grenal na Arena agora em março, aí, dia 20, não sei exatamente o dia, mas aí pelo dia 20 alguma coisa de março, temos um Grenal na Arena pelo Campeonato Gaúcho. Eu diria que o Romildo Bolzan Júnior, filho de Romildo Bolzan, um grande político, deixou uma marca muito grande. O Romildo Bolzan Júnior, ele já pavimentou
a estrada para o Palácio Piratini. Se ele resolver, quando terminar o seu mandato no Grêmio, não for mexido no estatuto do Grêmio, permitindo mais uma eleição, porque o pessoal, os conselheiros, os torcedores, enfim, todo mundo está encantado, né? Com o trabalho do Romildo Bolzan Júnior, que é político, grande político, está na veia a política, e foi 2 vezes prefeito, por exemplo, de Osório, com grande desempenho. Ele é adorado lá em Osório. Tem um grande birô jurídico, que atua de todo esse litoral norte, aí, vai até Torres, ele comanda, aí tem um grande birô jurídico, especialmente na área trabalhista, né? Não, o doutor Romildo tem uma estrutura de trabalho que já ultrapassa as fronteiras do litoral. É verdade. Ele tem uma competência, uma respeitabilidade no ramo do direito do trabalho que já supera, vamos dizer assim, Silvas, o protagonismo ali da faixa litorânea. Ele já ultrapassou pela sua competência, a esposa pega muito firme junto. Exatamente. E outra coisa, Silvas, não tem horário. O Romildo é uma patrola. é um abnegado. É um homem que tem uma capacidade de diálogo, de locomoção, porque se organiza muito bem para isso. Continua morando lá em Osório, vem a Porto Alegre, se dedica e, digamos assim, no ano passado o presidente Romildo refletiu muito sobre as eleições. É o que eu posso dizer. Convidado foi, né? Não digo nem sondado, porque ele não é homem de ser sondado. Ele foi convidado e ele declinou, ele disse, não, o meu compromisso hoje é com o Grêmio Porto Alegrense. Estou vivendo esse momento, tá bom, e eu acho que ele acertou, né? Mas eu digo que o equipamento não é utilizando o clube. Não é utilizando o clube, absolutamente. E ele tem, inclusive, uma empatia, uma sintonia com o torcedor colorado. Porque em algumas ocasiões, torcedores do Grêmio partiam para algum tipo de gozação com os colorados, e ele um dia disse, pessoal, assim não. E a torcida toda respeitou. Quer dizer, era um tipo de gozação que não era legal. O nível era muito ruim. Então, ele determinou para o torcedor, ele deu tipo uma ordem. Não é assim que a gente trata um adversário. Ele trata com gozação, saudável, né? Enfim, a diversidade tem que ter, né? Evidentemente, a dupla Grenal é uma das maiores rivalidades do país, né? Eu acho que do mundo, em clubes de futebol. Mas tem que ter nível, para tudo tem que ter nível, né? Saber brincar. Isso é porque o esporte é para aproximar a figura humana, né? O homem, enfim, a figura humana. E não para fazer o que acontece muitas vezes, enfim, uma hora é aqui, outra hora é aqui, fica ruim. Então, o que acontece? Não tem luzinha, eu vou pedir lá para a direção. É ruim assim, muito ruim. Então vamos aos nossos comerciais. Por uma questão de arremate, concluindo o que tu disseste, por questões, assim, digamos, profissionais, eu não posso avançar. Eu posso referir o seguinte. O presidente Romildo Bolzan, em termos de respeitabilidade e de admiração, seja como presidente do clube, seja como gestor do clube, que são 2 figuras distintas, ele agrada de uma forma tal a torcida colorada que, numa determinada pesquisa, isso ficou tão evidente, que o que tu mencionaste anteriormente, se o presidente quiser, mais adiante, ele pode pensar com muita tranquilidade. Eu quero até agregar um depoimento como colorado. Eu conheci, eu não acompanho o ambiente, nem vestiário, nem nada de futebol, mas eu conheci o Romildo Bolzan na política, no ambiente da política. E conheci estando de outro lado. E devo dizer que é um cavalheiro, é um gentleman. É um gentleman. Um homem correto, cordial. E quando ocupa os espaços de rádio e televisão para se manifestar relativamente ao Grêmio, Pugina, não tem reticência, não tem ponto e vírgula. Ou é ponto ou não abre a boca. Então, o presidente é, na verdade, presidente, mas é gestor. Tem uma capacidade de diálogo e taxativo. Quando é não, quando é sim, é sim. E por isso, Silvas, que ele foi um vice-prefeito competentíssimo, 2 vezes prefeito, se encontra no Grêmio fazendo uma gestão profissional. É insuspeito isso. Ninguém pode atrelar o Grêmio a um gremismo. O presidente é gremista, mas é gestor. Sabe que eu cansei de assistir nas cabines de imprensa do Olímpico, histórico Olímpico, jogos com o Romildo Bolzan. Nossos conselheiros, os 2 lá, então a gente ficava lá assistindo jogos. Uma figura ímpar, maravilhosa, é um diplomata. Mas um dos grandes legados que deixou o Fábio Koff,
que já nos deixou, evidentemente, mas o ex-presidente Fábio Koff, campeão do mundo, campeão dos Libertadores, foi Romildo Bolzan Júnior. Porque foi uma indicação que ele fazia parte de um comitê, do Fábio Koff. Olha, eu indico aqui, convido, Romildo Bolzan Júnior. Ele aceitou e está aí, né, sendo essa expressão no país em gestão. Ele acertou devidamente, se tu considerar as dívidas dos clubes de futebol, ele hoje fez um trabalho no campo das finanças do Grêmio, não é das taças, da Libertadores, do Campeonato Gaúcho, do Penta da Copa do Brasil, é a economia do clube, na gestão do clube também, onde a coisa é muito séria, que é nas finanças. Ele não dá passo errado. Mencionaste duas figuras importantes. Mencionaste o presidente Romildo e o presidente Fábio Koff. Eu queria fazer um registro aqui, porque já é permitido. Meu amigo pesquisador do Grêmio, gremista, formado em economia e um dos homens mais entendidos em Grêmio Futebol porto-alegrense, Fábio Mundstock, está concluindo uma pesquisa que redundará num livro, José Silva, abordando o período presidencial de alguém que, para mim, sob ponto de vista pessoal, sob ponto de vista afetivo e familiar, é de uma importância magna. Hélio Dourado. Dr. Hélio Dourado. Hélio Volkmer Dourado. Terá grande médico, um livro grande cirurgião, narrado pelo talento, pelo rigor de pesquisa e critério nas fontes que o Fábio tem, que o entrevistou várias e detidas vezes, reuniu um material, José Silva, muito denso para documentar aquele período de gestão dele no Grêmio, onde eu tive a oportunidade, José Silva, e aqui eu faço uma confissão muito feliz, juntamente com meu pai, eu praticamente ia no Olímpico durante um certo tempo, todos os dias, porque eu morava a uma quadra do Olímpico. Então eu ia com o meu pai lá na sala da presidência, tomava guaraná, comia pipoca, conheci Éder, André Catimba, Leão, tenho foto com Tele Santana, tenho foto com Orlando Fantoni, conheci todos os José Silva, tá? E assim, ó, é uma coisa importante, a história do Dr. Fábio Koff, o homem que buscava cimento no porta-malas do seu carro. Olha aqui, ó. Cimento, tijolos, vinha do interior, o corpo consular foi responsável. Ele ia ao interior, levava os atletas juntos, pegava um ônibus e lá trazia da comunidade. Eles estão impossíveis. Só dá Grêmio, Pugida, me desculpa. Só dá nós. Imagina o Os dias vamos embora. Imagina a Vamos mudar parede. de assunto. Imagina o doutor Antônio Augusto com todas essas fotografias, o quadro que ele deve ter na parede lá, né? Só pessoas. Exatamente. O Fábio vai fazer o prefácio do meu livro sobre meu pai. Vamos adiante dizendo que banco bom não tira o sono de ninguém, né? Banco bom não tira o seu sono. Não tira o seu sono, porque ele é um banco bom. O que acontece? Ele realiza sonhos. É espetacular. E eu estou falando de quem? Do grande Banco do Sul, o Banrisul, o Banco da Nossa Terra, que deu um lucro agora de 1 bilhão. É uma coisa fantástica. Um banco público, né, estatal, quer dizer, com esse comportamento. Graças a uma grande gestão, né, um presidente, os vice-presidentes, todos os colaboradores do Banrisul fazendo esse trabalho aí, que inveja a muitos bancos, que é um banco estatal aqui no Rio Grande do Sul com esse desempenho. Tem que se girar o chapéu, ok? Posso fazer um comentário sobre o Banrisul? O Banrisul é um banco público, né? E eu, como trabalho com bancos, né, eu estou sempre por dentro tanto dos lucros quanto das reclamações. O Banco Banrisul não é um banco que está no top, né, dos lucros, mas é um banco rentável. Mas as taxas praticadas pelo Banrisul são taxas decentes, né? O que a gente não vê no mercado financeiro. E dentro do Banco Central tem um ranking de reclamações e o Banrisul está lá embaixo, assim, de reclamações, muito diferente de outros bancos privados e tudo, mas até a própria Caixa Federal, que é o 4º lugar em reclamações no Banco Central. Mas o Banrisul, além de nos orgulhar por ser um banco daqui, né, ele é rentável, não deve ser privatizado e deve continuar com todo esse trabalho, principalmente no fomento à agricultura, né, produção que tem. Perfeito. Então tá. Vamos então adiante, dizendo que esse é o grande banco que, se você, pessoa jurídica, pessoa física, tem qualquer dificuldade, são as melhores taxas do mercado. E se você quer prosperar, pessoa jurídica, pessoa física, é tudo com o Banrisul, dá uma olhadinha. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar.
Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, vamos adiante, dizendo que nós temos que falar aqui da Algar Engenharia. É um negócio fantástico a Algar Engenharia, que ela é a líder na construção de lojas no estado do Rio Grande do Sul, especialmente em shoppings, e também de São Paulo para baixo ela vem liderando essa atividade, né, na construção de grandes magazines, grandes lojas, ou até uma farmácia, uma joalheria, né, uma galeteria, né, uma hamburgueria, até um grande magazine, um shopping, um supermercado, etc. e tal. Então, tudo com a Algar Engenharia, uma empresa gaúcha, tá? Com sede em Porto Alegre, comandada pelo engenheiro Oscar Algar, que tem a sua sede na rua Vilaguer Cabrita, exatamente 393, o telefone é 3339-1250 e o site é algair.com. Está aí, sensacional. Se você quer ter o seu retorno do investimento numa atividade comercial, a Algar Engenharia, que não abre mão de qualidade das obras e dos prazos de entrega. Isso é a Algar Engenharia, que comemora exatamente nesse mês 35 anos de fundação e 35 anos de sucesso absoluto. Nós cumprimentamos sempre aqui a família de Oscar Algar e também todos os colaboradores da Algar Engenharia. Quando eu digo a família de Oscar Algar, participa da gestão da empresa, evidentemente, né? Percival Pugino. Bom, a boa notícia do dia é que o presidente da República saiu do hospital e voltou para casa. Aquela revoada de urubus lá sobre o Hospital Albert Einstein perderam a guerra. Pode pousar no outro, vão pousar no outro cercado. arvoredo. Podem pousar no outro cercado. Vão azarar no outro lugar, porque havia realmente uma torcida para que o presidente não saísse vivo do hospital. Assim como muitos torceram para que ele não saísse vivo do atentado que sofreu. Bom, acho que esta parte lamentável da história, que começou lá no dia 16 de setembro e está chegando agora apenas ao fim, criando graves problemas institucionais do país, parece que agora a coisa se encaminha para uma normalidade no estado de saúde do presidente da República. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: continua a investigação sobre o atentado em si. Tem os que gostaram, os que torceram contra, os que se envolveram com aquilo de algum modo, que estão por trás, podem aparecer ou não na investigação que vem aí. Mas tem um grupo que particularmente me interessa, porque eu volta e meia encontro pessoas, e isso deve estar permeado dentro da sociedade, que estão convencidos que o atentado não houve. Que tudo é uma farsa que envolve todo o Hospital Albert Einstein, os melhores cirurgiões do hospital, toda a equipe médica do hospital, servidores, pessoal de limpeza, milhares de pessoas montando um cenário para que a farsa prospere, não sabem para quê, ao longo do tempo. Tem gente que acredita nisso, que continua acreditando nisso, porque isso é uma psicopatologia. Na verdade, requer é uma questão assim de psiquiatria social, em que a pessoa, isso existe como fenômeno político, em que a pessoa prefere acreditar no que lhe dizem ou no que ela mesma diz, do que naquilo que a realidade mostra e os olhos veem. Veja o grau de doença que está incluído nisso. E quando adquire dimensão social, você sabe que tem muita gente assim, você vê que se trata realmente de uma insanidade que se instalou em certas mentes no país. E essa mesma turma aí, com certeza, Mochila, é a turma que diz que o Lula é inocente, Exatamente, que não tem provas, por aí vai. que tudo é armação. Exatamente. O Lula já foi condenado a segunda vez e continua sendo o homem mais decente do país. É essa mesma turma aí que está sempre jogando contra, né? Então, é sempre importante registrar. E outra coisa assim, eu, até como delegado de polícia, eu não conheço o inquérito, mas fica difícil de acreditar que uma única pessoa decidiu a seu belo prazer sair lá da cidade onde ele morava, pegar avião, Com 3 celulares, se deslocar, morando, pagando pensando- ônibus, pagando deslocamentos, pagando tudo.
É o que eu digo assim, Nem estava trabalhando. Se, quem sabe, ele estivesse morando ali, ou o presidente passasse lá na cidade dele, até essa revolta íntima dele, classificada como doenças e tudo mais, até poderia se admitir. Mas, certamente, o inquérito policial deverá ser bem conduzido. É muito difícil, até pela prática, pelo conhecimento do dia a dia, como é que funcionam as articulações para chegar muitas vezes no crime, sabe? Então, eu estou ansioso esperando esse final desse inquérito, sinceramente, porque eu vou querer lê-lo quando tiver à disposição, porque é muito difícil de acreditar que um cara que, em tese, tem problemas mentais, fez todo um planejamento, foi para uma pensão, 3 celulares, deslocou, advogados os melhores, né? Chegaram antes dele praticamente na delegacia, né, Antônio? Então, assim, claro, é muito difícil. É cobra mandada, claro, que ele é, né? Tem os mandantes, evidentemente, que patrocinaram toda, né, a ordem ao crime, que ele era para matar o Bolsonaro. Falhou, o esquema dele exatamente falhou, não funcionou. Lamentavelmente, quer dizer, graças a Deus, mas lamentavelmente ele não soube operar como ele foi instruído, né? Porque, como eu digo, ele gravou a faca e ainda torceu a faca para ver se fazia mais estrago no organismo do atual presidente da República. E o plano maquiavélico, como se diz, Gila, né? Entraram na mente dele até porque essa possibilidade existe realmente, que ele tenha a doença mental, dele fazer naquele local e, quem sabe, até com uma expectativa de que, quem sabe, ali ele fosse linchado, morto pela população, porque ali só teria, em tese, os radicais do presidente, do candidato na época. Então, só que deu tudo errado. A facada não surtiu o efeito que eles queriam e a população, ao invés de linchá-lo e matá-lo ali, acabou até resguardando para que ele fosse conduzido para a delegacia. Então, eu estou, doutor Antônio Augusto, muito curioso e esperando de forma ansiosa esse inquérito aí, porque eu tenho muitas dúvidas de que ele tenha feito isso aí sozinho. E quando é Não, que... não fez sozinho. Não Não, mas fez, talvez é não. o que se diz agora, né? Até esse momento. Claro que a Polícia Federal está com um elenco de grandes policiais atrás da solução desse crime, né? E eu acho que a gente, quando menos esperar, vai ter uma grande surpresa, uma grata surpresa, e eles vão dizer, está aqui, ó. Está aqui, fizemos um esquema investigativo profundo, está aqui mandantes, advogados, patrocinados por quem, etc. e tal. A gente sabe que tem partidos que mandam matar, né? Mandam matar. E detalhe, né? Esse rapaz que deu a facada no Bolsonaro, ele é lá de Minas, de Montes Claros, a cidade onde eu tenho escritório, né? E aí... Não lhe chamaram, doutor? Cuidado, hein? Não, lhe na chamaram pra defender? época... Não, mas na época eu... De verdade, eu até fui tentar me informar quem era a pessoa. Só que eu acho que até falar que ele é de Montes Claros, eu também acho que não é verdade. Porque eu conheço muita gente lá e, tipo, ninguém sabia quem que era. A história desse... E ele foi patrocinado... O advogado dele está sendo pago por um empresário de Montes Claros. Bom, Montes Claros, o ex-prefeito foi o cara que deu o maior golpe da história no Banco do Brasil, que roubou 1 centavo da conta de cada correntista uns anos atrás. Esse é o ex-prefeito. Alguns deputados que tem lá têm outras histórias um pouco mais cabulosas que eu não posso falar aqui. Mas, enfim, também acho que ele não é de Montes Claros. Eles falaram na cidade que estava sendo patrocinado por um empresário de Montes Claros, mas eu acho também que não é de lá. Tudo que foi falado é mentira. Eu acho que tudo que foi falado é mentira. Mas a Polícia Federal vai fazer um trabalho e vai pegar. Eles estão com o pepino, pelo que sei, posso estar até mal informado. Houve uma busca e apreensão no escritório de advocacia, que era um alvo evidente, né? Claro. O pessoal que chega com 4 advogados para uma audiência de, como é que chama isso? De custódia. 4 advogados para uma audiência Pra garantir que não vai falar mesmo. custódia. Nunca se viu. Máximo 1, não? Chegam 4. Então, foram lá e houve, conseguiram mandar. Mas diz que vasculhar vários computadores ao mesmo tempo, com senha, com coisa cifrada, com conteúdo, é um processo muito demorado, do qual pode sair ou não sair coisa alguma também. Os advogados não são obrigados a falar. Então, esse é um embaraço que bate aí numa espécie de parede, que é o conteúdo
do trabalho dos advogados. Quem está por trás do trabalho dos advogados. Eles até podem estar escondendo muita coisa, né? A gente não está salvando em computador, enfim. Mas não tem crime perfeito, entendeu? Algum ponto eles vão deixar para que a polícia consiga pegar o rastro. Olha, Jesus, essa doença que esse pessoal padece, conversando com meu querido amigo, quase irmão, posso dizer, Rogério Mendelski, o nome desse perfil de pessoa que calunia, sustentando que o episódio foi uma farsa, foi uma armação, o nome disso é imunização cognitiva. Isso é uma doença, né? Classificada internacionalmente, o famoso CID-10. Quem tem médico na família, alguma proximidade, procura, vai no Google então, pronto, CID. Tem uma classificação, imunização cognitiva. É uma fronteira, José Silva, entre a patologia neurológica e a psiquiátrica. É algo fronteiriço, como se chama. Não é borderline, mas se aproxima, é doença. Com relação ao inquérito, posso estar enganado, mas tenho uma informação segura de que, na verdade, são dois inquéritos. Há um inquérito da Polícia Federal e há um inquérito da Polícia Civil de Minas, que tem, inclusive, a colaboração de peritos voluntários nesse trabalho, um deles aposentado. O que significa dizer, José Silva? Que a Polícia Civil de Minas Gerais, ao que consta, tem um inquérito mais adiantado que o da Polícia Federal, por conta de que ela obteve as imagens da rua e conseguiu avançar em todo o cenário do iter criminis, como nós chamamos, que é o caminho do crime. Quem recebeu no WhatsApp aquela filmagem do senhor Adélio às voltas de um dos carros que fazia o comboio do Bolsonaro, viu que ele buscou, inclusive, o Carlos Bolsonaro, mas ele não conseguiu chegar próximo. Então, o fato é o seguinte, o delegado me corrija, no crime existem dois vetores, José Silva. Sim. O indício da autoria e a prova da materialidade. O professor Paulo Olímpio me explicou isso às extremas na faculdade. Aprendi. Então, o inquérito da Polícia Civil, ele tramita por conta do episódio tentativa de homicídio. O inquérito da Polícia Federal tramita por conta de que era candidato à presidência, José Silva, sob a vigilância e proteção da Polícia Federal. É uma lei de maio de 1986 que atribui ao Ministério da Justiça, que por sua vez detém o controle da Polícia Federal, para isso. Então, o que eu sei, e de fonte absolutamente idônea, segura e com mandato, é que nós estamos diante de um episódio que está na iminência de ser concluído e pende apenas de 2 laudos periciais. Ou seja, está-se diante da iminência desse assunto. O que o presidente pediu no leito, lá no hospital, é que as coisas aconteçam. Porque este camarada, eu não vou dar esse tal de Adélio, não merece nem adjetivo, é gastar adjetivo. Ele, na verdade, ele agiu, mas intelectualmente, custa-se a crer que ele tenha feito tudo sozinho. Porque os indícios que formataram a parte inicial do inquérito revelam coisas escabrosas. Então é pouco provável, José Silva, que uma criatura com aquela limitação material e de deslocamento pudesse fazer o que fez. Agora tem um outro detalhe, viu? Tem que apurar aquele falso álibi lá da Câmara dos Deputados, que é outro problema. Mas não é muito difícil. É simples, José Silva. Quebra o sigilo, indaga de quem tem acesso aos softwares e pergunta. Dá um prazo de 2 horas, a pessoa botar a mão na consciência e dizer quem é que abriu o sistema. É simples, Silva. Silva, não existe crime perfeito. Fala, Apogino. Seria, mudando de assunto. Sim. Há uma coisa de 20 anos ou mais, o Congresso Nacional era comandado pelo PT e pelo PMDB num sistema de rodízio. As duas casas, Câmara e Senado. Ora era um partido que mandava, ora era o outro, e eles ocupavam os cargos de comando e conduziam desde o Congresso Nacional o que podiam na política brasileira. Não sei o que eu estou falando. Bom, esses dois partidos caíram em profunda desgraça perante a sociedade. A derrota desses dois partidos faz parte da virada do jogo político no Brasil. E hoje, percebam a situação que se criou. Os dois partidos estão completamente alijados do comando das duas casas. No Senado Federal, o
O PMDB pegou uma segunda secretaria, um lugarzinho insignificante. O PT não pegou nada, pegou lá uma quarta suplência, ou terceira suplência, não sei bem o que significa isso. Na mesa da Câmara, nenhum dos dois partidos tem assento. Isso é uma notícia alvissareira, maravilhosa, que nós devemos comemorar, porque essa banda podre saiu do comando das duas casas do Congresso brasileiro. E nós, como brasileiros, temos que saudar este acontecimento como sendo louvável e que esses partidos tomem tento para perceberem que sofreram uma profunda rejeição do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira e de seus pares, Acho que houve um avanço na política brasileira com esse acontecimento dos últimos dias. E ano que vem tem eleição de novo, né? Eleição Já municipal. começa tudo de novo o trabalho esse ano para ano que vem. Que aprendam a lição que receberam dos seus pares, que não apareçam, olha o que fizeram para tentar empurrar ainda a goela abaixo o Renan Calheiros. Tomaram o troco. Eu ainda continuo afirmando, né? O grande vitorioso em todas essas mudanças, né? Claro que somos nós, o povo, que somos os vitoriosos, mas a transmissão ao vivo, né? De televisão, redes sociais, foi fundamental para que começasse, na linguagem popular, né? A cair a casa desse povo todo. E isso né? é para sempre, Porque porque nunca mais eles vão decidir sem estar aqui. Porque sem a transmissão, né, Puxa, sem a transmissão ao vivo, nós, a população, ficávamos muito distante, né? Quem sabe ouvindo no rádio e ali eles davam o sentido e iam para o lado que achasse melhor, né? Então agora é muito difícil, doutor. É muito difícil porque nós estamos ali olhando. É o que está acontecendo, como ocorreu agora nessa votação, né? Na votação ali para presidente do Senado, a vergonha nacional. Deixou bem claro ali que a grande maioria daqueles ali, apesar de terem bons políticos, né, a grande maioria não representa ninguém, eles representam só o bolso deles, a corrupção e a sem vergonhice. Lamentavelmente é isso. O senador Lazier Martins, agora assumir a terceira vice-presidência do Senado, se deparou com mais de 20 funcionários, herdados de gestões ainda dos anos 2000. Tinha servidor na terceira vice-presidência, do tempo da presidência, por exemplo, do Edson Lobão, do José Sarney. Essas figuras que já foram varridas no voto e os seus afiliados. Numa das diretorias do Senado, havia um servidor comissionado do tempo do senador José Fragelli, 1986. Então a coisa é mais grave do que parece. O Senado da República hoje, essa eleição do sábado passado, ela em tese foi simbólica. Quem era o Davi Alcolumbre até aquela semana, para a maioria dos brasileiros? Ninguém sabia que existia o Davi Alcolumbre, né? Então, assim, a CPI da Lava Toga. O senador Alessandro, que é de Sergipe, mas é gaúcho aqui de Passo Fundo, que é o subscritor inicial da proposta, se deparou com uma reação no final de semana que não surpreende. O Davi Alcolumbre é réu no Tribunal Superior Eleitoral. Responde uma ação por, aspas, acusação de nota fria, aspas. A defesa tenta imputar, José Silva, a responsabilidade pelo ilícito eleitoral ao contador. Tese infrutífera na justiça comum, que se dirá na justiça eleitoral. Dentro do TSE, vamos esclarecer as coisas, eu gosto de coisa bem clara, assim. O TSE é formado por 7 togados. 3 togados cumulam a toga no Supremo, onde ele também responde ao inquérito. Cabeludo! Portanto, não vamos ser ingênuos. O Davi Alcolumbre, ele representava a antítese do projeto do Renan por conta de que se sabe de tudo do Renan. Mas quem é o primeiro suplente do Davi Alcolumbre? O irmão. Então, o cenário hoje no Brasil, olha, quem assistiu a sessão, a coisa não mudou tanto quanto parece. Posso afirmar, espero, eu não tenho autorização para falar certas coisas, que eu sei, pela minha atividade profissional. Aquela eleição no Senado lá, aquilo é muito mais grave do que parece. E tinha muito cordeiro ali, sabe, sendo ameaçado pelos lobos. Tinha muito cordeiro, gente boa, intimidada por lobos do tipo Renan, que, a um determinado momento, uivaram até entre a saída da bancada para votar.
ameaçando os senadores do bem. E esses senadores com a imunidade estão vendo de que forma explicitar isso. Sempre são tentativas, né, de uma minoria indecente, comprometida, que está lá, está na política para outros fins, tentarem se impor à maioria por processos de intimidação. Isso acabou sendo rompido e é saudável que isso tenha acontecido. Porque se não tivéssemos as redes sociais, se não houvesse a motivação da sociedade para o acompanhamento, nós estaríamos sendo informados pela Rede Globo de televisão que dizia que o Renan Calheiros ia ser presidente do Senado. Verdade. Porque essa era a notícia que chegava. E as coisas marchavam naturalmente pelo canal, que serve ao interesse de quem, santo Deus? Quem precisa de Renan Calheiros? Outra coisa, Pugino, 9 inquéritos. Zé Silva, estamos falando de 9 inquéritos penais. Tem muita gente no PCC que não tem 9 inquéritos. Tu imaginas, delegado Fernando, 9 inquéritos, e eu confesso aos senhores, eu confesso com toda franqueza, eu li tudo, não tem saída naquilo ali. Os indícios coordenados pela polícia são de uma veemência, de uma linearidade. Tem um que ele é réu, Silvas, com o filho. Tem outro que ele é réu com o Jucá. Não, investigado com o Jucá. São delitos gravíssimos. Nós estamos falando de milhões de reais, quantias a parte apurada. O senador Jarbas Vasconcelos, que é, sem dúvida nenhuma, um legislador, foi prefeito de Recife 2 vezes, governador 2 vezes, ele apresentou, na primeira participação dele no Senado, Fernando, um projeto de lei onde ele proibia que parlamentares que fossem indiciados por crime de lavagem de dinheiro, por crime de corrupção ativa, passiva, e toda a família delinquencial dessa horda, para que tivesse cargo na mesa da Câmara e do Senado. Esse é o sentido da limpeza. A limpeza tem que ser no nervo, tem que extirpar. Estes senadores que estão lá e que nós tivemos a oportunidade de ver vários discursarem no sábado, Tem gente muito boa. muito afiados por Tem gente. gente muito boa. E os lobos naquela sessão ameaçaram. Agora, tem que apurar a conduta da senhora Cátia Abreu, porque ela envolveu um conjunto de senadores, ela se apropriou de um livro de trabalho, interrompeu a microfonia do presidente, e aquela questão da eleição ali, aspas, que resultou em mais cédulas do que votantes, aquilo é tão elementar. Os senadores já sabem de todo o cenário. É que o presidente está com receio de reavivar o debate porque quer tranquilidade. Esse é o problema. Porque em cima daquele busto do Rui Barbosa, que foi senador por mais de 20 anos, tem uma câmera. Esqueceram que tinha câmera. Esqueceram, Silvas. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Cindy Lojas Porto Alegre é referência no país em gestão e organização, hoje presidido por Paulo Cruz, uma diretorial absolutamente coesa, afinadíssima, dando todo o suporte para o lojista de Porto Alegre. Tudo de bom para que você prospere, sendo sócio do Cindy Lojas Porto Alegre, onde vai mais ser associado. Vamos adiante ainda dizendo que economizar é comprar bem. Aí nós falamos de Zafari Bourbon, Grupo Zafari. Melhor compra, melhor rancho, atendimento, tudo que eu digo aqui diariamente, estrategicamente lojas posicionadas aqui na região metropolitana, Vale do Sino, do interior, tudo com Zafari, Grupo Zafari, dá uma olhadinha. Vamos adiante dizendo que a Cobase tem 33 anos, aí está bombando no país, né? Ela já, aqui no Rio Grande do Sul, ela vem dominando o mercado pet. Ela já está construindo aqui a sua 5ª loja ali na Avenida Ipiranga, de frente ao Zafari Ipiranga. Todas essas lojas são construídas por Algar Engenharia, por coincidência, né? Então te liga, é exatamente isso, tem 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito
de shoppings para animais no Brasil, com aproximadamente 20 mil itens para cachorros, gatos, aves, roedores, peixes, etc. e tal, artigos para casa e jardim também, onde você e seu pet podem fazer suas compras com mais segurança, economia e conforto. Então, possui aí mais de 70 lojas no país, e agora essas aqui no Rio Grande do Sul, né? 4 em Porto Alegre, teremos em seguida, e aquela do Shopping Canoas. Cobase, um shopping seu animal, venha para a Cobase e viva essa experiência. É uma excelente opção de lazer para toda a família, a Cobase, tá? Se liga que é bom demais, Percival. O Partido Novo apresentou um projeto para acabar com o fundo partidário. Eu acho que é uma iniciativa extraordinária. É preciso extinguir esse financiamento público para os partidos políticos, que é a causa de sua multiplicação, do seu aumento exagerado, que dificulta os processos legislativos, que aumenta o gasto e a despesa com o pessoal do Congresso Nacional, porque cada partido desse, quando consegue alguma coisa, imediatamente aparecem as necessidades de contratação e admissão de pessoal e de quadros. Não dá mais, a sociedade não suporta mais sustentar essas estruturas de poder. Então, a ideia de extinguir o fundo partidário para que os partidos vivam da contribuição dos seus associados, eu considero importantíssima. Olha, estamos falando de bilhões de reais, né? E do custeio das eleições através de financiamento público, outra indecência, no meu ponto de vista, criada, né? Que nós vimos, foi o que patrocinou esta última eleição, mais de 3 bilhões, o Antônio Augusto deve saber o número certo. É muito dinheiro para fazer política. Quem tem que financiar a política são os eleitores dos partidos, são os eleitores dos candidatos, com algum financiamento privado que consigam buscar, num sistema bem regulamentado. Só isso, basta. É assim que se faz política. Financiamento público num país pobre, tem uma santa paciência. Eu prefiro que se atenda com esses recursos à saúde pública, que se atenda à educação, que se atenda às necessidades básicas de saneamento na sociedade. Não tem dinheiro para isso e tem para financiar a campanha política? Mas é o que eu ia dizer, Pogina. O pior de tudo, o mal de tudo é exatamente isso. Falta dinheiro para tudo, para remédio, para segurança, para transporte, infraestrutura, mas aqueles milhões estão garantidos. E no fundo, tu não vê um destino, porque cada partido, doutor Antônio Augusto, que certamente, né, é um especialista, tem melhores condições, né? Nós tivemos aqui partidos que foram verdadeiras brigas internas, né, que se organizaram, para esse pode, para aquele não pode, então também não há uma igualdade na sua distribuição, né? A própria escolha dos candidatos foi em cima disso. Qual candidato que vai concorrer? Aquele que pode trazer mais dinheiro para o partido? Ou seja, só o bolso, né, deles. Não. Acabou caindo na mão dos congressistas, que ninguém queria ver reeleito, a disponibilização dos recursos recebidos pelos partidos, recursos públicos. Eles distribuíram entre si. Foi exatamente isso que aconteceu. Os deputados federais, que as pessoas não queriam reeleger, manejaram o dinheiro das campanhas eleitorais, privilegiando a si mesmos. Foi isso que houve. Foi o que aconteceu. Esse foi serviço prestado à democracia por esta ideia brilhante que nasceu dentro do PT, com apoio da CNBB, da OAB, não sei mais que outro B. E pode ficar pior, sabe por quê? Eu creio que isso vocês não saibam. A lei dos partidos políticos, ela não estabelece nenhuma distinção entre o partido político nacional, que presta contas de caráter regular e tempestivo, e tem as contas aprovadas ou aprovadas com ressalvas, daqueles partidos que têm dívidas fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, isso é uma coisa patológica. Eu não tenho outra forma de interpretar isso. Eu disse isso para um senador. Não há outra forma de interpretar isso, não pela patologia. Todos os partidos, todos os anos, têm as cifras garantidas, independentemente de débitos, de lisura ou de rigores. Por quê? Porque a lei, ela criou de tal forma, Pugina, uma falsa isonomia, que ela, por não estabelecer um critério rigoroso para esse tipo de insolvência, porque isso é insolvência, um partido que recebe dinheiro público extraído de uma rúbrica orçamentária, que teria destino líquido e certo para outros setores da vida, então ele tem déficits da contabilidade, nas finanças, no mundo fiscal, previdenciário e tributário,
E ele continua recebendo normalmente. Ou seja, é que nem aquele menino que roda no colégio e ganha um transatlântico, uma viagem pelo mundo. Como é que vai melhorar? Mas não tem. Olha, vamos ser bem sinceros, eu ando meio de saco cheio com esses assuntos, sabe? Porque, não, eu ando de saco cheio com isso. Eu tenho conversado com muito parlamentar e eles não querem mudar isso aí. Eles não querem, eu estou sendo bem sincero, eles não querem mudar isso tudo. Já escrevi 2 livros sobre esse assunto, sabe? É um assunto que eu tenho fascínio, mas a mentalidade do Congresso é a mesma que vai aniquilar o projeto do Moro. Eles vão tripudiar em cima do projeto do Moro e vão negociar aqueles conceitos mais graves para que não passe quase nada e fique mais ou menos assim, José Silva, sabe? Sim. Por quê? Porque é um assunto muito sério para parlamentar, é muito denso, tem muito chinelo no Congresso e chinelas, para não dizer que eu só aqui tem de todos os gêneros. Tá? Bom, Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Exige essa marca aí, né, que é líder. Olha aqui, ó, todos os tipos de vidro para a construção civil, né? Refletivos, curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, né? Box para banheiros com película de segurança, instalações comerciais, temos aí divisórias de vidro espetaculares, tudo que você imaginar em termos de vidro para a construção civil passa por Vidrobox, tem seu endereço lá na rua Vili Testman, 215 em Cachoeirinha. O telefone é o 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Tá? Seguinte, fala, Simone. Silvas, eu sempre trago as informações aqui do sistema financeiro, né? E cada vez que saem os números a gente fica um pouco cada dia a gente está mais apavorado, né? Porque as empresas que mais lucram no nosso país é o sistema financeiro, são os bancos. E saiu uma reportagem hoje falando que o governo ele tem uma dívida só de juros que ele paga é referente a 6% do PIB brasileiro. Isso é dinheiro que sai, que vai para pagar dívidas, claro, vamos olhar, né, no cenário perfeito, caso não tivéssemos tanta corrupção, mesmo assim, esse é um dinheiro de infraestrutura, é um dinheiro para fins sociais e tudo mais, que deveria estar sendo investido na população. Então, isso é um dado potencial que acaba travando a nossa economia. Por outro lado, a gente tem também 64 milhões de pessoas hoje no Brasil que estão negativados. E essas pessoas, junto com mais milhares de empresas, elas somam 22% do PIB que não volta, que não tem força, né? Eles estão chamando assim que os bancos brasileiros, eles fazem uma chamada agiotagem legal, porque o banco, ele suga as pessoas com seus juros moratórios exorbitantes, suga o governo também, e todo esse valor, nós estamos falando de 22% do nosso PIB hoje, é sugado tanto do governo e das famílias. E aí o que vai acontecer? Não gera consumo, não gera produção. Então isso é uma coisa grave que eu penso que a nossa equipe econômica deveria dar uma atenção, usar os bancos públicos, como foi feito um tempo atrás, para que os bancos públicos eles usem o seu ferramental para ofertar crédito mais barato, para fazer com que os outros bancos reduzam. Mas o que o antigo governo acabou fazendo? Por exemplo, no caso do BNDES, mexeram na taxa do BNDES, que é um banco nacional de desenvolvimento, né, econômico e social. Como emprestou muito dinheiro pelo mundo afora, eles tiveram que mexer. Então, a taxa de juros do BNDES hoje ela está mais competitiva com o mercado, ou seja, ela aumentou. Então, eu acho que essa nova equipe econômica ela precisa olhar para esse sistema financeiro que nós temos, essa agressão que é o sistema financeiro, que lucra exorbitantemente, que cobra errado, né? Cobra muita coisa errada, para que faça essa concorrência ser mais leal, porque não é pecado, né? Tu pegar um dinheiro emprestado para investir na tua empresa, para comprar um carro. O problema é o tamanho do endividamento que gera para essas famílias. E isso tudo reflete no consumo, nas empresas, é uma reação em cadeia.
Então, assim, me preocupa muito esses números. Eu ainda não vi a equipe econômica falando, né, sobre isso, porque a taxa Selic já está baixa, mas isso só demora meses, às vezes mais de ano, para refletir no mercado. Sabe que eu li uma pesquisa publicada no jornal Idôneo jornal, mostrando que os bancos brasileiros, todos, públicos e privados, em 2018, só na taxa obtida pelo serviço, nós estamos falando de movimentação financeira. Tem 15 pilas, 100 pila ali. Ultrapassa em 1/3 o orçamento do Ministério da Saúde. Sim. Não é possível que o país... Não tem capitalismo do Brasil. Tem a selvageria e roubalheira. Não é possível. E outra coisa, esse cenário... Só que o Paulo Guedes, ele não pode fazer o que ele está fazendo com questão, por exemplo, do leite. Tirar 14% de taxa do leite, quem é que vai comprar leite brasileiro, Silvas? E isso, Silvas, tu imagina a drasticidade disso estendido no mercado do agronegócio. Se houver a eliminação das taxas do mundo do agronegócio, quem é que vai comprar máquina nacional, José Silvas? Quem é que vai comprar peça para manter máquina nacional, José Silvas? Vamos falar daquele... Possível. Né? José Silvas, nós estamos falando daquele que tem uma máquina, que tem uma colheitadeira, daquele que tem duas e que ofere um financiamento do Banco do Brasil, Silvas. E aquele outro, Silvas, que tem aquela lojinha que vende a câmera para o pneu, que vende a correia que vai no motor. Se ele não tiver uma máquina aqui do Brasil, com fomento nacional, e tiver só a máquina importada, Complica. Fala, delegado. Eu quero aqui, mais uma vez, né, não gostaria, Jean, mas criticar o nosso prefeito. Não dá mais, a Zona Sul não aguenta mais, todos os dias tem problema de água. A população não aguenta, a população tem que tomar banho numa praça, porque lá tem uma caixa d'água e eles vão lá para tomar banho de madrugada, de tarde. Um dia é adutor, outro dia é o encanamento que está velho. Tem que sair esse investimento e eles deixam para consertar no verão. Já faz aqui uns 15, 20 dias que a população vem água de manhã. Aí de manhã falta de novo e aí de madrugada entra e a população não aguenta mais, sabe? Está na hora de começar os movimentos populares, né? Exatamente. Tranca a rua, tudo e eles vão ficar desgostosos. Só pegar um gancho nisso que tu tá falando, segunda-feira que teve aquele temporal, né? Eu saí aqui da TV, eu tive que fazer um caminho alternativo porque não dava para passar novamente embaixo do viaduto ali da ponte do Guaíba. E aí depois eu vi uma reportagem no outro dia que tem um morador de rua que mora por ali, que ele estava com 80 placas de carros lá para entregar para as pessoas que perderam ali, porque quem tentou passar, eu não arrisquei de passar ali, mas quem tentou perdeu a placa do carro, que hoje a placa nova custa muito caro. Estraga o carro. E, gente, aquilo ali, desde que o mundo é mundo, enche d'água. Por que, sabe, eu tô falando assim, de um detalhe, eu não sou moradora de Porto Alegre, mas eu ando muito em Porto Alegre, a cidade está às traças, e daí junta com os problemas antigos, e tá lá, hoje eu tava vindo aqui pra TV, tá lá o senhorzinho sentadinho ali, embaixo de uma árvore com as placas, para quem quiser ir lá buscar, vai lá buscar sua placa se perdeu no dia da chuva, que tá lá com o tiozinho. Silvas, tu não tens a impressão, quando tu volta para o Brasil, ocasionalmente, que tu desce numa cidade inacabada? Por aí. Tu não tens a impressão de que tu estás numa cidade... Ou que teve uma guerra, alguma coisa, que né? Que em determinado momento sobreviveu a uma hecatombe, uma bomba... Com toda a franqueza, é de entristecer o porto-alegrense. Está intransitável a cidade. As ruas estão intransitáveis. É uma coisa calamitosa. E a tendência é piorar agora com as chuvas que se aproximam, né? A capital do outro Rio Grande, que é o do norte, que se chama Natal, José Silvas, tem um asfalto. Se tiver algum telespectador que esteja nos ouvindo, confirme isso. É simples. Quem conhece Natal sabe, isso é lenda pública. O asfalto de Natal, José Silvas, data de 1943, que foi quando os Estados Unidos da América, odiada América, vieram para cá e usufruíram daquela cidade, José Silvas, com asfaltamento para poder fazer o quê? O descarrego do material que ia para a guerra. O asfalto de Natal é o mesmo até hoje. Aliás, eu tenho que te contar uma aqui, só em petit comité para nós aqui.
que eles estão fazendo para impedir a Havan de ir para Santa Cruz, não tem explicação. Que barbaridade. Eu vou dar uma assim que eu soube de uma pessoa que está tentando dissuadir alguns critérios. A estátua é muito grande, não precisa ter estátua aqui em Santa Cruz. Foi esse o argumento. Ponto, assim? acabou o assunto. Está parecendo o PT, né? Quando Isso é aquilo da imunização cognitiva. Eles não querem, Pugina, porque a estátua é grande. Teve em outra cidade que o Luciano está prospectando, e o Luciano, quem o conhece, sabe que ele vai tentar até a raiz. O que vai acontecer? Eles não querem porque, que aqui não tem que trabalhar domingo, não pode trabalhar domingo. Mas vem cá, o país é próspero. O Luciano, ele tem a intenção de criar empregos no Brasil, não quer vilipendiar direitos nem negócios, José Silva. Olha, as mentes são real. Mas é que a estátua da liberdade incomoda. Claro, incomoda. Só fala mal dos Estados Unidos, José Silva. Quem não conhece os Estados Unidos? Só quem não Mas, conhece. gente, é tão absurdo, porque assim, ó, a estátua vai estar no local público? Não, ela vai estar na frente da loja. Quantos empregos essa loja vai levar? As pessoas que vão trabalhar nessa loja, elas são contra trabalhar no final de semana? Não, gente, a gente tem quase 13 milhões de desempregados. As pessoas querem trabalhar. E aí tem essas esses pessoas bestas, reclamam da nossa. ideologia do governo. Não, olha. Pugina, o empresário quer se situar aqui em Porto Alegre, quer no Rio Grande do Sul, quer estabelecer emprego, quer fazer com que a cidade que seja contemplada com a loja, como vai ser em Caxias, como já é em Passo Fundo, ela se torne um polo de referência. Sabe o que vai acontecer? Daqui um pouco, e eu sou um que penso assim, já antecipo meu voto aqui, Porto Alegre tem que deixar de ser capital de Estado. Não merece. É uma cidade arruinada, incompleta, com serviços precários, mal administrada. Passo Fundo, Caxias, hospedaria a capital com a melhor tranquilidade do mundo. Cidades prósperas, bem situadas, acesso por asfalto, entendeu? Porto Alegre deu. A Santana, uma das artérias principais de Porto Alegre, está uma vergonha, é intransitável, desburacada, é uma calamidade. Olha, eu não sei como é que vão fazer para consertar essa cidade, A Avenida Ipiranga, então, não tem A como... Avenida Ipiranga está tudo esburacado, tá? A cidade se deteriorou. Olha aqui, é um negócio alarmante, alarmante. Ninguém está perseguindo ninguém aqui, ninguém está fazendo política aqui, absolutamente não. Mas olha aqui, por favor, com todo respeito, o prefeito me assume a Prefeitura de Porto Alegre, ele não era sabedor das dificuldades, não faz um tapa-buraco, aí entrega a chave para o Tribunal Eleitoral, é tapa-buraco, não estou dizendo elevadas, não estou falando disso, pelo amor de Deus, estou falando de um tapa-buraco, não sai. E depois, né, Silvas, como o programa tem uma grande audiência, mesmo que nós não venhamos a fazer esses comentários, começamos a receber mensagem. Exatamente. Não esquece de falar, olha os buracos, olha a falta d'água. Como nós somos pessoas conhecidas, É o nosso papel, Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Nunca usei o programa para tratar de algum problema pessoal, né, com repartição pública ou com empresa estatal. Nunca. Mas vou usar agora. E não se preocupa que eu estou com a procuração no carro aqui. Se vier, Eu já faço laudo Não também. estou falando por mim, eu estou falando por 3 quarteirões do meu bairro. Não vou dizer onde é. Se quiser saber, é só procurar lá, em 30 segundos tem qual é a situação. Mas em qualquer momento em que dá um ventinho em Porto Alegre, que cai uma gota de chuva, que sopra uma aragem, cai a luz no meu bairro. Desses 3 quarteirões, tem luz na volta, em cima, embaixo, do lado de lá, do lado de cá, e aqui não. Os funcionários que vão lá para fazer esses reparos, eles sabem e dizem que todo o cabeamento está estourado, que tem que ser trocado, mas não trocam. Então, a cidade tem luz e nós não temos. 8 horas na segunda-feira, ligaram 3 horas da manhã, tinha conseguido dormir, acendeu todas as luzes, levanta, acorda, sai, apaga as luzes, não sei o que, meio-dia, não estava calor, não tinha vento, não tinha chuva, caiu de novo. Fim da tarde, ligaram, caiu. Ligaram, caiu, ligaram, caiu, até que finalmente conseguiram fazer um reparo, que eu não sei o que foi, voltou a funcionar. Mas, pelo amor de Deus, É complicado. mande alguém lá para ver. Eu não estou falando por mim, estou falando por 3 quarteirões da cidade. Mas merecem respeito. Pugina, o que tu me dizes daquele poste ali, José Silva, da Ramiro Barcelos com a Independência? Aquele poste ali, quem passa por aquela subida da Ramiro, ou quem vem pela Independência, tem um poste naquela esquina, ele está tomado de fios. Um dia,
e vai ser um dia só, e rapidamente aquilo vai se consumir. E aquelas milhares de famílias e pessoas que dependem daquilo, José Silva, tem um hospital, o Fêmina ali do lado, aquele poste ridículo, tomado de fios. O dia que der um tibum ali, vai ser só um. E tem um poste caindo, vai cair hoje ou amanhã, ali na Barão do Amazonas. Será que ninguém vê essas coisas? Pior que a desgraça anunciada, né? Tá todo mundo vendo, todo mundo criticando, Mas todo mundo falando. olha que toda semana tá tendo uma coisa, né? Daqui a pouco... Mas olha aquele poste, ele tira em fotos. Aquilo é um ponto de referência. Não tem o que fazer, quer tirar uma foto da cidade, Silvio? Tipo, para debaixo daquele poste da Independência com a Ramiro, vem aquele monte de fio. Que é uma coisa impressionante. É, impossível. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos aí, né, a gente, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, pelo sinal da NET, né? TV a cabo, NET. Absolutamente maravilhoso. Estamos também nas plataformas digitais, exatamente pelo YouTube, RDC TV Digital, e também Facebook e Instagram. Estamos cada dia fidelizando mais os nossos telespectadores com uma grade maravilhosamente elaborada aqui pela nossa direção, ok? Então é isso aí, RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. A Aspecir Previdência, você sabe, né, que é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa centenária. Se você não tem um plano de previdência complementar, está correndo um grande risco de ter dificuldades. A Aspecir é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Vargas 65, primeiro andar, telefone 3228-1999 e o site aspecir.com. E nós temos aqui também a presença de Percival Pugina, que é um PhD, um grande articulista, um grande escritor, pertence à Academia Rio Grande de Letras, que estabelece o que a gente procura, com segurança, com bela informação, formação e informação política. Acesse pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina aqui ao nosso lado. É um site, blog, texto e imagens, portanto, ilustrados, ok? É uma maravilha. Então, formação e informação política, acesse pugina.org. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Não tem conservantes, uva laranja é espetacular, o mais consumido, portanto, o mais vendido. Ok? Vamos adiante, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente, Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. Se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que lhe oferece o Cindy Lojas Porto Alegre para que você prospere cada vez mais no seu negócio. Ok? Muito bem, estamos aqui então com 20 horas e 11 minutos, 20 horas e 12. Pugina, um recado final? Quanto tempo? Temos aqui na marca penal. Aqui. No centro. Aí o Bernardoni aqui, quer dizer, o José Silva te escalou para fazer o comentário. É que tem um assunto que é assustador, que é o seguinte: o Fernando Henrique comprou a locomotiva, colocou alguns vagões e começou a andar pelo país o trenzinho da alegria dos anistiados políticos e suas indenizações. Bom, nunca mais parou de andar, já está com 39 mil passageiros nesse trem, que circula pelo país com as portas abertas, embarca quem quiser. Uma verdadeira loucura. E hoje eu fiquei sabendo que o presidente Lula está pedindo revisão do valor que recebe da anistia dele, que a presidente Dilma está pedindo para ser incluída na Anistia Federal. E ela recebe de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Que gula, hein? Mas olha que coisa, e agora quer entrar na Anistia Federal e a ministra dos Direitos Humanos diz, não, tem que parar esse trem, tem que parar, porque não é possível. Essa coisa tem que caminhar para parar, não é para continuar recolhendo, porque não faltará quem queira. E toda a documentação quase irrecuperável, difícil de constituir. Onde é que a Dilma botou o dinheiro dos assaltos que ela fez? Né? São histórias para que ela serem fez. contadas. Onde é que ela botou? Do cofre da namorada do ex-governador? Pode ter certeza que há alguma narrativa muito honesta. Perfeito. Minha gente, vamos embora? Não, Vamos dar um tchau para a Bibi Ferreira, que nos deixou hoje, uma grande Tristemente, grande atriz, uma marca nacional, Bibi Ferreira, realmente, nos irmanamos aí. A Bibi Ferreira é uma pessoa que sempre existiu. Para mim, ela é difícil de morrer, porque ela Exatamente. sempre houve a Bibi Pela sua Ferreira. capacidade, seu talento.
vai sua história. continuar, né? Uma Eu pessoa acho que como ela continua, tem eu- que eternizar. Eu não me dou por entregue. Vamos registrar o presente aqui, né? Ah, Está sim, sendo sim. super útil, né? É, não, O não, isso é Silvas a nota 10, né? Finalmente está E o que deixando fez os papeizinhos, né? a Simone Magalhães aqui, preparou tudo, agora está fácil de tocar aqui os nossos merchans, nossa publicidade. Minha gente, o programa Se Espelha, amanhã às 19 horas, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Vamos até lá e boa noite.